Areias, sou a fundadora da Life Purpose Coach e hoje estás a assistir a mais um Purpose Video gravado aqui de casa, porque hoje está assim chuvoso e sombrio e nem por acaso hoje vou gravar um vídeo precisamente sobre algumas partes da tua psique que estão assim mais escondidas na sombra e que às vezes também nos mostram e nos pregam algumas partidas. A semana passada gravei um vídeo para ti sobre uma situação que me tinha afetado e que por causa disso eu tinha percebido que aquilo era sobre mim e portanto cheguei a determinadas conclusões que partilhei numa mensagem contigo na semana passada num vídeo. Se não assististe podes ir assistir, se assististe já sabes do que é que eu estou a falar. E basicamente o que aconteceu ao longo da semana foi, tive imensos e-mails de pessoas a dizerem: olha Joana, obrigada, adorei o vídeo, foste super sincera, ainda por cima um tema tão importante, mas quando tu disseste que houve uma situação que te afetou e nesse momento percebeste que era sobre ti, o que é que tu querias exatamente dizer com isso? Explica lá isso melhor. E então decidi gravar este vídeo para partilhar contigo exatamente o que é que aconteceu nesse momento comigo e que acontece contigo, que acontece com todos nós. E é um mecanismo psicológico chamado projeção. Então o que é que isto quer dizer? Projeção em português quer dizer projetar algo, ou seja, eu tenho algo deste lado que atiro para o outro lado. Eu projeto algo que é meu numa determinada situação, numa determinada pessoa, um determinado objeto. Por exemplo, posso pegar aqui no cesto das molas, não é? E atirar objetos, projetar um determinado objeto naquela pessoa ou projetar uma luz, certo? Na pessoa, na situação, o que for. Isto é o que acontece em termos práticos. Em termos psicológicos, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que sempre que uma situação te informa, ou seja, a situação aconteceu, tu não sentes nada de especial por causa disso, a situação simplesmente te informou que aconteceu aquilo, não existe conteúdo emocional, logo não há projeção. Mas sempre que uma situação te afeta emocionalmente, sempre que há conteúdo emocional que mexe, quando acontece uma determinada situação, quando uma pessoa tem um determinado comportamento, sempre que a situação te afeta, isso é projeção, principalmente quando está associado a um julgamento ou uma crítica da tua parte em relação a essa pessoa e em relação a esse comportamento ou a essa situação. Também quer dizer, quando há conteúdo emocional, que tu és uma pessoa empática. Atenção, se tu estiveres na rua e uma pessoa bater noutra, aquilo mexe contigo, ficas um bocado chocado. Porquê? Porque és uma pessoa empática e, portanto, sofres com o sofrimento dos outros. E isso é uma coisa bonita e não deves mudar isso. Mas ao mesmo tempo, quando esse conteúdo emocional, esse afetado que tu ficas, está associado a uma crítica ou um julgamento, temos que ter atenção porque isso significa que é projeção, que é sobre ti. E então, vou-te dar um exemplo que é clássico. Quem explica estes mecanismos da projeção dá sempre este exemplo porque é o mais fácil de perceber. Imagina que eu e tu estamos no café e aparece uma rapariga toda sexy, com um decote até aqui, com uma mini saia até ali, toda tchan tchan tchan. E então tu ficas, tipo, dás um olhinho e tal, mas ficas um bocadinho indiferente. A situação simplesmente informa-te. Mas eu não, imagina, eu fico passada, que horror, como é que ela vem para aqui vestida assim, que ordinária, isto não se admite, e aquilo afeta-me. E ainda por cima há um julgamento e uma crítica associados. Então se a situação me afetou, eu já sei, é sobre mim, ponto. Principalmente se é uma crítica da minha parte. Então, se é sobre mim, o próximo passo é perceber o que é que eu estou a projetar, certo? Então, como é que eu posso perceber o que é que eu estou a projetar? Das duas, uma. Ou eu também sou isso, mas reprimo, ou eu também gostava de ser isso, mas tenho esse atributo subdesenvolvido. Portanto, vou falar do primeiro. Ou eu também sou isso e reprimo, ou seja, ou eu também sou ordinária, mas ensinaram-me que era feio, e então eu reprimo isso e sou super recatadinha, porque ensinaram-me que isso era feio e pus isso na minha sombra. E então o que acontece é que eu reprimo um atributo meu, eu sou uma coisa, mas eu reprimo essa coisa, e quando eu reprimo, quando eu vejo alguém que é isso, eu digo, que feio que tu és, mas na verdade eu não estou a dizer que a pessoa é feia, eu estou a dizer que a parte de mim que é igual a ela é feia, ok? Ou então, eu também gostava de ser ordinária, ou o lado bonito de ser ordinário, não é? Porque todos os atributos têm um lado luminoso e um lado sombrio, um lado bonito e um lado feio. Portanto, o lado feio de ser ordinário é ser ordinário, o lado bonito de ser ordinário é ser sensual, confiante, ousado, não é? Então, se calhar, esta é a segunda opção, eu também precisava e queria ser um bocadinho ordinária, mas não consigo, tenho isso subdesenvolvido, então digo, tu és feia, quando na verdade eu estou a dizer a parte de mim que eu gostava que fosse igual a ti é feia, eu estou a sentir repulsa por alguém, porque ele é algo que eu ainda não consegui ser. E então,
Deixa-me dar-te um exemplo. E a projeção é uma coisa engraçada, porque a projeção é recorrente. Nós tendencialmente projetamos no mesmo tipo de pessoas, no mesmo tipo de situações. Nós dizemos as mesmas palavras. Que horror, aquela pessoa é uma blá blá blá. Temos tendência a repetir. Por exemplo, no meu caso, eu projeto muito nas pessoas que se vitimizam muito. E isso projeto nos meus amigos que se vitimizam, nos meus familiares que se vitimizam, nos meus clientes. Epá, aquilo mexe comigo e irrita-me. E então eu percebi que se me estava a irritar, se estava a mexer comigo, era sobre mim. Eu fui analisar o que é que seria que eu estava a projetar e percebi, eu também sou um bocado vítima, mas não me permite ser, porque aprendi por algum motivo que tinha que andar para a frente e parar com essas conversas e choradeiras, não é? Então eu não me permito ser vítima, então eu já sei. Quando eu começo a projetar muito nas vítimas, eu já sei, Joana, estás a precisar de tirar um domingo à tarde para ver comédias românticas, a comer gelado e a chorar. Então, como eu já sei, eu permito-me ir buscar um bocadinho a minha vítima, vivê-la um bocadinho, integrá-la um bocadinho em mim, para que eu não esteja sempre a projetar isso, porque as outras pessoas não têm culpa nenhuma, elas estão a ser elas próprias. Se elas me irritam, é problema meu, portanto eu é que tenho que me resolver. Então como é que tu podes descobrir o que é que tu estás a projetar? Como por exemplo, descobrir que projeto nas vítimas. Há um exercício muito giro que podes fazer, que é, imagina que hoje, ou ontem, ou esta semana, aconteceu uma situação qualquer que te afetou. Pá, e andaste 2 dias a pensar nisso e tiveste que contar a não sei quem o que é que tinha acontecido. Se houve uma situação esta semana que te afetou, pensa nessa situação, ok? E o que tu vais fazer sempre que alguma situação te afeta é sair da situação, porque tu não vais despejar o teu caixote de lixo em cima de ninguém, tu vais pensar no que é que estás a projetar, porque a outra pessoa pode ter feito mal e pode ser má pessoa e pode ter feito errado, mas isso é irrelevante aqui para o nosso trabalho. Ela pode ter feito bem, pode ter feito mal, nós não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa. Se a coisa te afetou, se a situação te afetou, é sobre ti. Portanto, é a ti que eu estou a falar. És tu que estás a ver este vídeo, portanto, é a ti que eu posso influenciar. Se a situação te afetou, é sobre ti. Pensa nessa situação esta semana que te chateou. Pode ter sido no trânsito, com o teu chefe, com o teu marido, com o teu filho, com o teu pai, o que for. Pensa nisso. E agora vais fazer este exercício. Vais pegar no teu caderno e vais escrever tudo o que te apetecia dizer sobre aquela pessoa. Ele é isto, ele é aquilo, ele é o outro, ele é isto, ele é aquilo, ele é o outro. E atenção, este não é o momento para seres iluminado. E eu não julgo ninguém e eu não critico ninguém porque eu sou um ser imune a todas essas coisas humanas. Não. Tu és um ser humano, ok? Todos nós criticamos, todos nós julgamos, só que alguns controlam-se e não dizem da boca para fora, mas lá dentro todos nós pensamos certas coisas. Portanto, não é o momento de seres iluminado quando fizeres este exercício, é o momento de seres verdadeiro. Eu estou a sentir estas coisas, eu não queria senti-las, mas eu estou a sentir. E então vais escrever no teu caderno tudo como se estivesse a comentar sobre essa pessoa. Ele é isto, ele é aquilo, ele é o outro, ele é o outro, ele é o outro, ok? Vamos supor que era esta questão das vítimas. Ele é uma vítima... Ele está cheio de pena dele próprio, ele é um panhonhas, ok? Vítima, pena dele próprio, panhonhas, ok? No meu caso, que eu projeto nas vítimas. Então, ele é assim. Então agora vais escrever exatamente a mesma coisa, mas na segunda pessoa. Vais dizer como se estivesse a falar diretamente para a pessoa. Atenção, não vais falar, mas vais escrever no teu caderno, como se estivesse a falar com ele. Então, tu és uma vítima... Tu estás com pena de ti próprio e tu és um panhonhas. Coitado do vítima. Bom, espera aí que chegou aqui uma mensagem. Bom, então, és uma vítima, tu estás com pena de ti próprio e tu és um panhonhas. Já escreveste na segunda pessoa, certo? Terceira pessoa, segunda pessoa. E agora vais escrever na primeira pessoa exatamente a mesma coisa. Eu sou uma vítima. Será? Eu estou cheia de pena de mim própria. Ai, ai. Eu sou uma panhonhas. Como assim? Então, o raciocínio que eu teria que fazer nesta situação, e que já fiz no passado, é: será que eu também sou vítima? Quando é que eu sou vítima? Com quem? Em que circunstâncias? Quando é que foi a última vez que eu fui vítima? Pois, realmente, houve ali uma situação ou duas em que eu fiz isso. Ou então, não, mas eu nunca sou vítima, eu estou sempre a andar para a frente. Ok, então... A segunda opção, será que tu também precisavas de ser vítima, mas tens esse atributo subdesenvolvido? Quando é que é bom ser vítima? É bom ser vítima porque nós conectamos com as nossas emoções, nós conseguimos criar empatia melhor com outras pessoas porque sabemos o sofrimento delas, nós sentimos o sofrimento delas, nós tiramos tempo para parar e sentir as coisas. É bom. E tu fazes isso, Joana? Não.
Não fazes. Ok, então será que tu precisas de ser um bocadinho mais vítima? Preciso. Então, quando eu percebi que eu precisava de ser mais vítima, quando eu percebi que eu precisava de ser mais panhonhas, quando eu precisava de ter mais pena de mim própria de vez em quando, nesse momento eu comecei a permitir-me integrar essa parte que eu estava a repugnar, ok? E isto é muito poderoso, porque quando tu fazes este exercício do 3, 2, 1, portanto, a primeira parte é perceber se estou a sentir emoções em relação a esta pessoa, estou a projetar e, portanto, é sobre mim e, portanto, o que é que eu estou a projetar? E quando tu percebes o que é que estás a projetar, isso chama-se recuperar a projeção. Em vez de mandar a coisa para cima da pessoa, tu estás a recuperar. E no momento em que tu recuperas, tu tens uma oportunidade de ver. E quando tu vês, acontece uma coisa fantástica e mágica, que é a emoção negativa que tu estavas a sentir em relação àquela pessoa faz assim, puf, desaparece. É mágico, eu juro-te. Quando fizeres este exercício, vai ser mágico. Então, no momento em que tu percebes, imagina, estou com raiva em relação àquela pessoa porque ela é assim. Quando eu recupero a projeção e percebo, então é isto que eu estou a projetar, a única coisa que vais sentir é alívio. É tipo, é isto. Então, quando fizeres este exercício, se tu não estiveres a chegar lá, tipo, a sensação de alívio é porque ainda não chegaste bem à coisa que tu estás a tentar descobrir. E garanto-te, quando tu escreves na primeira pessoa, eu sou vítima, eu sou panhonhas, ou eu o que for que tu estás a projetar, eu garanto-te, tu és mesmo essas coisas, ou tu estás mesmo a precisar de ser essas coisas. Se tu não estás a perceber como, é porque ainda não tens nível de consciência para perceber, então pede ajuda a alguém, um terapeuta, um coach, ou alguém que te possa ajudar a perceber essas coisas. Porque vai ser muito importante, porque a partir do momento que tu recuperas essa projeção, essa emoção negativa que tu tens em relação a essa pessoa ou essa situação e que muitas vezes é recorrente, vai fazer puff e vai desaparecer e tu só vais sentir alívio. Para além de que tens uma mega oportunidade de integrar em ti atributos que tu tens subdesenvolvidos ou atributos que tu não estás consciente que tens. E isso é muito valioso para o teu desenvolvimento como ser humano. Este é, digo-te, das coisas mais importantes que eu aprendi no desenvolvimento pessoal, que mais poder tem sobre a qualidade das relações que eu tenho atualmente. Estou muito, muito grata a ter aprendido isto numa fase inicial da minha entrada neste trabalho de desenvolvimento pessoal e mudou completamente a minha maneira de ver as coisas. Portanto, resumindo, sempre que uma situação te afeta e principalmente quando há crítica ou julgamento associado, lembra-te, a campainha tem que tocar, porque é sobre ti. E então, nesse momento, tens que perceber que aquela pessoa pode ter feito cagada ou não, nós não sabemos, mas não é sobre ela que estamos a falar agora, é sobre ti. E nesse momento tu vais parar e vais refletir. Então, o que é que me apetecia dizer sobre ela? O que é que me apetecia dizer-lhe na cara? E o que é que isto diz sobre mim? Ela isto, tu isto, eu isto. E depois percebes, será que eu também sou isto? Quando, como, com quem, porquê, em que circunstâncias? Ou será que eu também preciso ser isto? Quando, como, porquê, com quem e em que circunstâncias? Ok? Espero que tenhas gostado. Já sabes que podes visitar o meu site em www.joanaareias.com. Deixa aqui os teus comentários. Vou adorar. Estou ansiosa para saber os vossos feedbacks sobre este vídeo, porque este é mesmo um conteúdo espetacular e super importante para mim. Espero mesmo que te ajude. Deixa os teus comentários, manda e-mail, diz-me o que é que tu pensaste, o que é que estás a projetar, com que pessoas é que estás a projetar e como é que eu te posso ajudar, ou alguma dúvida, alguma questão que tu tenhas, eu vou-te responder de certeza. Muito obrigada por me ouvir, vemo-nos em breve no próximo vídeo e olha, tenha um bom resto de dia chuvoso. Tchau, tchau! E esqueci-me de dizer uma coisa muito importante, que é, eu agora falei-te muito de projeções negativas, certo? Ou seja, quando uma coisa te afeta negativamente, estás a projetar algo que também és e tens que aceitar isso. Mas a coisa bonita em relação à projeção é que tu podes de facto projetar o caixote de lixo, coisas feias, mas como eu te disse no início, podes projetar luz. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a projeção se revela não só por repulsa, tipo, não gosto desta pessoa, mas a projeção também se revela por deslumbramento. Tipo, uau, eu adoro esta pessoa, ela é tão linda, quem me dera ser assim como ela. Isso significa que as pessoas pelas quais tu sentes deslumbramento, admiração, tu também és isso. Tu estás a projetar algo que tu também és e reprimes, ou algo que tu também gostarias de ser, mas tens isso subdesenvolvido. Então a projeção não funciona só na negativa, também funciona na positiva. Achei que era uma nota importante, espero que tenhas gostado. Fica bem, beijinho. Tchau, tchau.